Olá, vamos começar agora a nossa apresentação da atividade avaliativa número 3, atividade final, da nossa unidade curricular de modelagem de software. Atividade que consiste em criar uma modelagem de sistema em algum cenário e situação específica, nós escolhemos um sistema de gerenciamento de tarefas. Conforme foram solicitadas as atividades, nós fizemos uma divisão entre todos os participantes do grupo para que cada um pudesse explicar alguns tópicos mais aprofundadamente. E os integrantes do grupo são eu, Luiz Felipe Figueiredo, Guilherme Duarte, Brenda Santos, Matheus Gunça, Paulo Eduardo, Paulo Segato e Pedro Fortuna. E vamos começar então as apresentações com os requisitos funcionais e os não funcionais. Olá, meu nome é Paulo e eu vou falar sobre os requisitos funcionais e não funcionais do trabalho de modelagem. Os requisitos funcionais. O sistema deve permitir que usuários criem, editem e excluam tarefas. Os usuários devem atribuir uma data de vencimento e uma prioridade para cada tarefa. O sistema deve permitir a organização das tarefas por categorias ou tags. Os usuários devem poder marcar as tarefas como concluídas. Sobre os requisitos não funcionais. A interface do usuário deve ser intuitiva e de fácil utilização. O sistema deve ser responsivo e compatível com diversos diferentes tipos de dispositivos, como computadores, tablets e smartphones. E o desempenho do sistema deve ser rápido, mesmo com uma grande quantidade de tarefas cadastradas. O sistema deve garantir a segurança dos dados do usuário. Olá, meu nome é Matheus Gunça e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os casos de uso do nosso pequeno sistema de gerenciamento de tarefas. O primeiro caso é quando um usuário entra no sistema para criar uma nova tarefa. Ele seleciona a opção, vai inserir todos os dados, uma pequena descrição, o nível de prioridade, qual o prazo. Então, inseridos os dados, o sistema vai verificar se não tem algum problema, se não deixou um local vazio que ele é necessário, ou se inseriu um estilo de dado errado no lugar errado. Tendo algum erro, exibe uma mensagem. Estando tudo certo, salva a tarefa e exibe uma mensagem de confirmação. O segundo caso de uso é quando o usuário vai para sua lista de tarefas e ele quer alterar alguma tarefa. Então ele seleciona essa tarefa, marca para alterar, ele faz as alterações que ele quiser nos dados, no mesmo formulário. Então ele submete, o sistema verifica. Se tiver algum erro, mensagem de erro. Estando tudo certo, salva as alterações e mensagem de confirmação. O último caso é quando ele seleciona uma tarefa e ele quer excluir essa tarefa. Então, nesse caso, o sistema vai novamente exibir uma mensagem para, dessa vez, confirmar a intenção do usuário em excluir aquela tarefa, que é uma coisa que a gente encontra em praticamente todos os softwares. Então, está aí por um bom motivo. Se o usuário negar, cancela a operação, tudo certo. Se ele confirmar que quer excluir, aí sim o sistema exclui a tarefa. Vim falar sobre classes na modelagem. As classes são componentes fundamentais do paradigma da programação. Uma classe é uma estrutura que encapsula atributos e métodos relacionados em um único objeto. Ela serve como um modelo ou plano para a criação de objetos que são instância dessa classe. As classes desempenham um papel crucial na modelagem, pois permite a representação de entidades do mundo real, conceitos bases, abstratos ou qualquer outra coisa que deseje modelar. Elas promovem a reutilização do código e facilitam a manutenção e a expansão do sistema. Podemos ver aqui algum exemplo de classes. Vamos começar pelos atributos. São as características ou propriedades que descrevem o estado de um objeto. Ele representa dados associados à classe. Pode ser variáveis de qualquer tipo, como números, strings, booleanos, objetos ou de outras classes, etc. Pode ou não ser visível. A acessibilidade define a acessibilidade para esse atributo ou método. Pode ser um símbolo de mais público e menos privado, entre os métodos para essas modificações. Podemos ver aqui um exemplo com usuário, tarefa e categoria. Os atributos do usuário é ID, nome, e-mail e senha, como os atributos do tarefa, ID, descrição, data de vencimento e prioridade. Podemos ver que entre eles há um traço ligando, onde tem um 1 e um 0 com 2 pontinhos e um asterisco. O 1 significa que há um dele, então há um usuário. Para 0 há muitas tarefas. E de tarefa para categoria, há uma tarefa, há muitas para uma categoria.
Podemos falar sobre os métodos também, conhecidos como operações e funções. São as ações ou comportamentos que um objeto pode executar. Eles representam as operações que podem ser realizadas sobre um objeto de classe. Os métodos podem acessar e modificar os atributos da classe e interagir com outros objetos. Podemos ver que o usuário tem um método como construtor, criar tarefa, excluir tarefa. Como a tarefa tem o método editar, isso concluída, get prioridade, data de vencimento. Muito obrigado. Bom, meu nome é Brenda Santos e eu vou falar um pouquinho sobre o modelo conceitual de banco de dados. Ele é um modelo de mais alto nível, ou seja, ele é mais próximo da realidade dos usuários. Ele é sempre a primeira etapa de um projeto de banco de dados e ele tem o objetivo de escrever de uma forma mais simples e de fácil entendimento para o usuário final. Como nessa imagem ilustrativa, nesse modelo conceitual, ele mostra que um usuário tem uma tarefa e essa tarefa, que pode ser um ou vários usuários, pertence a uma categoria. Diz também que esse usuário tem uma ID, um nome, um e-mail e uma senha. Assim como a tarefa possui uma ID de tarefa, uma descrição, uma data de vencimento, uma prioridade, se ela foi concluída ou não, e a categoria a qual ela pertence. E a classe categoria possui também uma ID de categoria e um nome. Olá, esse é o vídeo explicativo referente ao banco de dados no modelo lógico. O modelo lógico que a gente desenvolveu é um modelo que consiste em 3 tabelas: a tabela de usuário, tarefa e categoria. Essas 3 tabelas elas estão relacionadas entre si por meio de chave primária e chaves estrangeiras, permitindo o armazenamento e gerenciamento eficiente de informações relacionadas ao usuário, tarefas e categorias. Tá? A tabela de usuário ela é responsável por armazenar informações sobre os usuários no sistema. Ela possui as seguintes colunas: a ID usuário, uma coluna do tipo integer, que representa a chave primária da tabela, ou seja, um identificador único para cada usuário. As colunas do tipo nome, e-mail e senha, elas são do tipo char, que elas armazenam o nome, o e-mail ou a senha do usuário. A cardinalidade dessa primeira tabela para a tabela de tarefa, ela é 1 para 1 e 0 para n, o que significa que o usuário pode ter 0 ou várias tarefas associadas a ele, mas cada tarefa está relacionada a apenas um usuário. A tabela tarefa, ela é responsável por armazenar as informações sobre as tarefas do sistema. Ela possui as seguintes colunas: o ID tarefa, uma coluna do tipo integer que representa a chave primária da tabela, ou seja, um identificador único para cada tarefa. Tem a coluna do tipo descrição, uma coluna do tipo char que armazena a descrição da tarefa. A coluna do tipo datavence, uma coluna do tipo de date, que armazena a data de vencimento da tarefa. A coluna do tipo prioridade, uma coluna do tipo integer que armazena a prioridade da tarefa. A coluna concluída, uma coluna do tipo boolean, que indica se a tarefa foi concluída, true, ou false, ou não false. O ID usuário, uma coluna do tipo integer, que representa a chave estrangeira referenciando o ID usuário da tabela usuário. O ID categoria, uma coluna do tipo integer, que representa a chave estrangeira referenciando o ID da categoria da tabela categoria. A cardinalidade entre a tabela de tarefa e a tabela de categoria é de 0n para 1 e 1, o que significa que uma tarefa pode ter 0 ou uma única categoria associada a ela, mas cada categoria está relacionada a pelo menos uma tarefa. A tabela de categoria é a tabela responsável por armazenar as informações sobre as categorias da tarefa. Ela possui as seguintes colunas: o ID categoria, uma coluna do tipo integer que representa a chave primária da tabela, ou seja, um identificador único para cada categoria. O nome é uma coluna do tipo char que armazena o nome da categoria. E para concluir, esse modelo de banco de dados ele é possível armazenar e relacionar informações sobre os usuários, tarefas e categorias de forma eficiente. As tabelas usuário e tarefa. Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro, de Bradete Fortuna. Estou aqui para apresentar, então,
a parte de modelo físico. O código que a gente está apresentando agora é uma sequência de comando SQL para criar 3 tabelas relacionadas: usuário, tarefa e categoria. Essas tabelas são parte de um esquema de banco de dados relacionais que pode ser usado para armazenar informações sobre usuários, tarefas e categorias relacionadas a essas tarefas. Aqui estão então a detalhada de cada tabela. Tabela de usuário. A tabela de usuário armazena informações sobre os usuários. Possui as seguintes colunas: ID de usuário, o número inteiro que representa o identificador único de cada usuário, o nome, uma string de até 30 caracteres que armazena o nome do usuário, o e-mail, uma string de até 30 caracteres que armazena o endereço de e-mail do usuário, a senha, uma string de até 15 caracteres que armazena a senha do usuário. A restrição usuário PK define a coluna ID usuário como chave primária, garantida unicidade dos valores nessa coluna. Então agora vamos para a tabela tarefa. A tabela tarefa armazena informações sobre as tarefas, que possui as seguintes colunas: ID tarefa, um número inteiro que representa o identificador único de cada tarefa, a descrição, uma string de até 100 caracteres que armazena a descrição da tarefa, a data, uma coluna do tipo date que armazena a data de vencimento da tarefa, prioridade, um número inteiro que representa a prioridade da tarefa, e concluída, um valor booleano, verdadeiro ou falso, que indica se a tarefa foi concluída. O ID usuário, um número inteiro que uma chave estrangeira referenciando a tabela usuário, relacionando uma tarefa a um usuário específico. ID categoria, um número inteiro que é uma chave estrangeira referenciando a tabela categoria, relacionando uma tarefa a uma categoria específica. A restrição tarefa PK define a coluna ID tarefa como uma chave primária, garantida a unicidade dos valores nessa coluna. A restrição usuário FK estabelece uma chave estrangeira na coluna ID usuário, referenciando a coluna ID usuário na tabela usuário. A restrição categoria FK estabelece uma chave estrangeira na coluna ID categoria, referenciando a coluna ID categoria da tabela categoria. Tabela categoria. A tabela categoria armazena informações sobre as categorias das tarefas, que possui as seguintes colunas: ID categoria, um número inteiro que representa o identificador único de cada categoria, o nome, uma string de até 12 caracteres que armazena o nome da categoria. A restrição categoria PK define a coluna ID categoria como chave primária, garantindo a unicidade dos valores da coluna. Essas tabelas e suas relações podem ser usadas para criar um sistema de gerenciamento de tarefas, onde os usuários podem criar tarefas, associá-las à categoria e atribuir prioridades. Cada tarefa está relacionada a um usuário específico através da chave estrangeira ID usuário e uma categoria específica através da chave estrangeira ID categoria. Então essa foi a apresentação da nossa A3, da Unidade Curricular de Modelagem de Software. Muito obrigado por assistir.